A proposta do nosso curso é ajudar um pouco quem está se preparando para concursos públicos de técnico ou engenheiro de segurança do trabalho. As questões são de provas anteriores da Petrobras e sua holding, elaborada pela banca CES Gran Rio. Apresentaremos a questão, analisaremos o que a banca está pedindo a fim de evitar a marcação de alternativa errada no gabarito e, antes de resolver, damos dicas que servirão para outras questões que podem ser parecidas. Algumas são mais extensas e outras mais diretas, e isso faz parte das provas. Sugerimos que o aluno tenha sempre à mão o material para consulta, a fim de fixar melhor o assunto que está sendo apresentado. Bons estudos! Questão 1. Com relação a caldeiras, verifica-se que a falta de medidor de temperatura constitui um risco grave e iminente. B. A inspeção de segurança periódica constituída por exame externo deve ser de 18 meses para caldeiras das categorias B e C. Opção C. A área de caldeiras deve estar afastada no mínimo 3 metros de outras instalações do estabelecimento quando a caldeira for instalada em ambiente aberto. Opção D. As caldeiras de categoria C são todas aquelas que não se enquadram nas categorias A e B. Opção E. O estágio prático na operação da caldeira em que o operador irá atuar será de 40 horas para caldeiras da categoria A. Análise da questão. A NR13 é a norma que trata de caldeiras e vasos de pressão. A banca deseja a alternativa correta. Cuidado com as pegadinhas. Dicas do professor. Esse tipo de questão propõe transcrever o texto da norma e, em alguma citação, irá trocar algumas informações a fim de avaliar se o candidato conhece do assunto. Fique atento à ordem que informa e descreve as características das caldeiras. Vamos à resolução. Resolução passo a passo por alternativa. Alternativa A. A falta de medidor de temperatura constitui um risco grave e iminente. Vejamos agora quais são os requisitos que, se não forem atendidos, constituem risco grave e iminente. Em caldeiras instaladas em ambiente aberto, deverão dispor de pelo menos 2 saídas amplas, permanentemente desobstruídas e dispostas em direções distintas. Ter sistemas de captação e lançamento dos gases e material particulado provenientes da combustão para fora da área de operação, atendendo às normas ambientais vigentes. Ter sistema de iluminação de emergência caso operar à noite. Para caldeiras em ambiente fechado, caldeiras da categoria A. Constituir prédio separado, construído de material resistente ao fogo, podendo ter apenas uma parede adjacente a outras instalações do estabelecimento, porém com as outras paredes afastadas de no mínimo 3 metros de outras instalações, do limite de propriedade de terceiros, do limite com as vias públicas e de depósito de combustíveis, excetuando-se reservatórios para partida com até 2.000 litros de capacidade. Dispor de pelo menos 2 saídas amplas, permanentemente desobstruídas e dispostas em direções distintas. Dispor de ventilação permanente com entradas de ar que não possam ser bloqueadas. Dispor de sensor para detecção de vazamento de gás quando se tratar de caldeira a combustível gasoso. Não ser utilizada para qualquer outra finalidade. Ter sistema de captação e lançamento dos gases e material particulado provenientes da combustão para fora da área de operação, atendendo às normas ambientais vigentes. Dispor de iluminação conforme normas oficiais vigentes e ter sistema de iluminação de emergência. Para as categorias B e C, são todos os itens anteriores, com exceção desse.
Constitui prédio separado, construído de material resistente ao fogo, podendo ter apenas uma parede adjacente a outras instalações do estabelecimento, porém com as outras paredes afastadas de no mínimo 3 metros de outras instalações, do limite da propriedade de terceiros, do limite com as vias públicas e de depósito de combustíveis, excetuando-se reservatórios para partida com até 2.000 litros de capacidade. Essa alternativa está incorreta, porque o medidor de temperatura não é citado como condição de risco grave iminente. Alternativa B. A inspeção de segurança periódica constituída por exame externo deve ser de 18 meses para caldeiras das categorias B e C. Cuidado! É exigido que o exame seja interno e externo. Seria essas as opções. 12 meses para caldeiras das categorias A, B e C. B. 12 meses para caldeiras de recuperação de álcalis de qualquer categoria. 24 meses para caldeiras da categoria A, desde que aos 12 meses sejam testadas as pressões de abertura das válvulas de segurança. 40 meses para caldeiras especiais. Alternativa incorreta, pois o prazo é de 12 meses para caldeiras das categorias A, B e C. E mesmo que o prazo estivesse correto, ainda assim não atenderia, já que os exames exigidos são o interno e o externo. Alternativa C. A área de caldeiras deve ser afastada no mínimo 3 metros de outras instalações do estabelecimento quando a caldeira for instalada em ambiente aberto. Quando a caldeira for instalada em ambiente aberto, a área de caldeiras deve satisfazer aos seguintes requisitos: estar afastada de no mínimo 3 metros de outras instalações do estabelecimento, de depósito de combustíveis, excetuando-se reservatórios para partida com até 2.000 litros de capacidade, do limite de propriedade de terceiros e do limite com vias públicas. A alternativa está correta. Alternativa D. As caldeiras de categoria C são todas aquelas que não se enquadram nas categorias A e B. É uma pegadinha também. Para os propósitos dessa norma, a NR 13, as caldeiras são classificadas em 3 categorias, conforme segue. A. Caldeiras da categoria A são aquelas cuja pressão de operação é igual ou superior a 1.900 kPa. B. Caldeiras da categoria C são aquelas cuja pressão de operação é igual ou inferior a 588 kPa. E o volume interno é igual ou inferior a 100 litros. As caldeiras da categoria B são todas as caldeiras que não se enquadram nas categorias anteriores. Portanto, essa alternativa está incorreta. A alternativa é: o estágio prático na operação da caldeira em que o operador irá atuar será de 40 horas para caldeiras de categoria A. Outra pegadinha. Todo operador de caldeira deve cumprir um estágio prático na operação da própria caldeira que irá operar, o qual deverá ser supervisionado, documentado e ter duração mínima de: A. Caldeiras da categoria A, 80 horas. B. Caldeiras da categoria B, 60 horas. C. Caldeiras da categoria C, 40 horas. Alternativa incorreta.